E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, a aula de hoje vai começar um pouco diferente, tá? A gente vai começar brincando, olha que coisa legal. Todo mundo em pé, vambora, para de preguiça, vambora, todo mundo em pé. A gente vai brincar de uma coisa que eu tenho certeza que vocês já brincaram e que é divertido, sim. Vamos lá? Junto comigo, hein? Vivo ou morto? Prepara? Preparou? Todo mundo em pé, hein? Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Morto! 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 Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! E aí, se cansaram? Podem sentar agora pra gente continuar a aula de hoje. Bem, tenho certeza que vocês sabem o que hoje a gente comemora. Vivo! Morto! Vivo! A festa da Páscoa tem muito a ver com essa brincadeira que a gente fez, né? Porque a gente fala de morte e fala de vida. Vocês sabiam que a história da Páscoa começou muito antes de Jesus, lá no Antigo Testamento, quando Deus libertou o seu povo da escravidão lá no Egito? Vocês lembram da história em que o povo era escravo lá no Egito? E Deus teve que enviar 10 castigos para que o faraó libertasse o povo? Esses 10 castigos também eram conhecidos como 10 pragas do Egito. Vocês lembram quais são? Vamos lembrar juntos. Água em sangue, rãs, mosquitos, moscas, peste dos animais, úlceras, chuva de pedra, gafanhoto, trevas e a morte dos filhos mais velhos. A partir daí, então, todos os anos a Páscoa era comemorada. Por quê? Quando veio a última praga, que era a morte dos filhos mais velhos, Deus mandou que cada família do seu povo matasse um cordeiro e passasse o sangue em volta das suas portas. E as portas que tivessem aquela marca do sangue do cordeiro, a morte não ia chegar, ninguém ia morrer e toda a família estaria salva. A partir daí, o povo foi liberto do Egito e todos os anos a Páscoa foi comemorada, lembrando então a morte do cordeiro, o sangue que os libertou da escravidão do Egito. Bem, já ouvimos uma parte da história, que é do Antigo Testamento. Agora nós vamos orar e depois nós vamos falar do Novo Testamento, tá bom? Fechem os olhos e orem comigo. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque há muito tempo atrás o Senhor libertou o seu povo das mãos do faraó lá no Egito. O povo era escravo e o Senhor os libertou. E hoje o Senhor também nos dá a liberdade através de Jesus. Muito obrigada por tanto amor. Jesus, quando veio aqui à Terra, ele também comemorava a Páscoa. A Bíblia tem alguns relatos sobre isso. Inclusive, a última vez que ele comemorou a Páscoa foi com os discípulos um pouco antes da morte dele. E ele já sabia que ia morrer. Era uma noite triste, era uma noite em que ele sabia que ele precisava morrer. Vocês sabem por que ele teve que morrer? Pois foi no nosso lugar, pelos nossos pecados. Uma morte dolorosa, sofrida, a cruz era muito pesada. Vocês se lembram que na aula passada a gente comparou Jesus com um cordeiro? Pois assim como lá no Egito um cordeiro foi morto e o seu sangue utilizado para salvar o povo, Jesus também morreu e seu sangue foi utilizado para nos salvar, quando o seu sangue verteu na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é o símbolo da nossa salvação. Mas vocês sabem qual é a diferença do cordeiro lá do Antigo Testamento e de Jesus? É que Jesus ressuscitou. Ele está vivo! Bem, depois que Jesus morreu lá na cruz, seus amigos com a sua família tiraram o corpo dele da cruz e colocaram num lugar chamado túmulo, que é uma espécie de caverna com uma porta de pedra bem pesada. E lá o corpo de Jesus ficou. Passou algum tempo, no terceiro dia que a Bíblia fala, era uma manhã de domingo, um domingo muito
triste para aquelas pessoas porque estavam sofrendo pela morte de Jesus e resolveram ir visitar o túmulo de Jesus. Quando chegaram lá, aquela pedra enorme e muito pesada estava fora do lugar e o túmulo estava vazio. Onde Jesus estava? Roubaram o corpo de Jesus? Não. O que tinha acontecido? Jesus estava vivo, ele tinha ressuscitado. Foi numa manhã de domingo que Jesus ressuscitou. Por isso, domingo é um dia tão especial para nós e é o dia que nós nos reunimos na casa do Senhor para adorá-lo. Por isso nós vamos à igreja aos domingos, o dia separado para isso. Agora, nessa Páscoa, a gente não pode ir juntos lá para o templo, para a igreja, para adorar o Senhor. Mas a igreja somos nós e não tijolo. Então, na sua casa, com a sua família, nesse domingo de Páscoa, adore ao Senhor. Agradeça pela salvação que veio através da morte e da ressurreição do Cordeiro verdadeiro, do Cordeiro sem pecado algum, que morreu por mim e por você. Então, crianças, igreja, vamos adorar o Senhor nesse domingo. Agora peguem a Bíblia de vocês. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos é no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Diz para mim, quem de vocês, quem na vida morreria com uma pessoa malvada? Acho que a gente não faria isso, né? Pois é, mas Jesus morreu por todos os pecadores que entendem que Ele é o Salvador e que tem Ele no coração. Então, todo homem, toda mulher, toda criança que reconhece Jesus como seu Salvador tem o seu coração limpo do pecado. E Jesus morreu para que isso acontecesse. Mesmo a gente não merecendo tanto amor, Ele nos ama dessa forma. Vamos orar de novo, agradecendo pelo amor de Jesus? Senhor, muito obrigada por tanto amor. Nós não merecemos nada porque somos pecadores, mas o Senhor nos ama tanto, mas tanto, que entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelo nosso pecado. E hoje nós agradecemos também porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou e voltará um dia para viver conosco para sempre. Assim diz a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Agora, para terminar a nossa aula, vamos brincar mais um pouco? A brincadeira é muito simples. Eu vou falar alguns versículos e vocês, nessa imagem que está aparecendo para vocês, tem que achar qual é a figura que tem a ver com o versículo que eu tô lendo, hein? Vamos lá? João 3,16. Por causa do seu amor, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Esse versículo nos mostra que Deus amou muitas pessoas em todas as partes do mundo e a sua salvação é oferecida para aquele que acredita nele. Provérbios 20:9. É no coração que habita o pecado, e é o nosso coração que é transformado por Deus, e é no coração que o Espírito Santo aplica o que está escrito na Bíblia. Efésios 5:25. A igreja é o povo de Deus. Foi pela igreja que Cristo se entregou, por isso precisamos amar a igreja e fazer parte dela. Salmo 119:105. É por meio da Bíblia que aprendemos sobre Deus e sobre o seu plano de salvar o mundo. É nela que lemos que Jesus nasceu, viveu aqui na terra, morreu e ressuscitou por nós. A Bíblia
foi um dos meios que Deus escolheu para se comunicar conosco. Amar e obedecer o que a Bíblia diz é reconhecer que cada dia o que foi feito por nós na cruz. 1 Coríntios 1,18. A cruz tem uma simbologia muito importante para nós. Na época de Jesus, a morte em uma cruz era algo muito vergonhoso, aplicada aos piores criminosos. Morrer dessa maneira para alguns que não entendem o plano de Deus pode parecer loucura, mas sabemos que se não houvesse a morte de Jesus na cruz, não seríamos salvos do nosso pecado. Hebreus 13:15. Por causa do sacrifício de Jesus, podemos louvar a Deus. Antes de Jesus, nossos pecados nos separavam de Deus. Em Jesus, esse relacionamento pôde ser restabelecido e hoje podemos adorar a Deus, falar com Ele e ser gratos por tudo que Ele fez de todo o nosso coração. Mateus 28:6. Na Páscoa, não lembramos apenas a morte de Cristo, mas também a sua vitória sobre a morte. Paulo diz em outro texto que se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Cremos em um Deus que morreu por nós, mas hoje está vivo. Salmo 32:1. A alegria é um sentimento que invade o nosso coração na Páscoa. Somos felizes e agradecidos a Deus, porque devido ao seu sacrifício, podemos ser livres do nosso pecado. Hoje a gente está encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham um dia muito abençoado, uma ótima Páscoa. E olha, não tem problema nenhum comer chocolate na Páscoa e nem gostar daqueles coelhinhos fofinhos. Isso não é errado, mas vocês não podem se esquecer do sentido real e verdadeiro da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus, tá bem? Amo vocês, um beijão. Fui! De que a gente é o Filho do Senhor, que mesmo ele tendo 99 ovelhas, as ovelhas são importantes. Aprendi que a gente é o Filho do Senhor, que nada faltará pra gente. Oi, Thiaguinha. Muito obrigada pelo vídeo, que todos nós somos importantes. Tiaguinho, obrigado pela aula. Eu entendi que a ovelhinha sempre ouve o pastor, que não ouve qualquer pessoa, ela ouve o seu pastor, ligado à nossa igreja. E Senhor é bom, né? Para se abençoar. E beijos.